Olá, boa noite. Boa noite. Vamos viajar no tempo e descobrir como o cálculo foi desenvolvido. Isso mesmo. A história conta sobre uma disputa épica entre os matemáticos Newton e Leibniz. E não é só isso. Vamos mostrar onde a matemática está presente no cotidiano. Nosso repórter irá mostrar diversas profissões que utilizam o cálculo no jornal de hoje. Também vamos ver como as equações matemáticas são utilizadas para prever a velocidade média de um veículo em uma determinada distância. Fique agora com o Cálculo Alerta. Rivalidade épica entre dois dos maiores gênios da ciência, Newton e Leibniz. Nosso repórter foi atrás de informações e nos conta tudo nessa reportagem especial. Veja. Tudo começou no século XIX, quando Newton e Leibniz estavam em uma disputa feroz para ver quem poderia desenvolver o melhor método de cálculo. Newton era conhecido por sua abordagem mais geométrica, enquanto Leibniz criou notações mais simples e intuitiva. A rivalidade entre os dois matemáticos se intensificou quando eles começaram a acusar um ao outro de plágio e roubo de ideias. Newton acusava Leibniz de ter roubado suas ideias, enquanto Leibniz alegava que Newton tinha roubado algumas das suas. A disputa se arrastou por anos e dividiu a comunidade matemática da época. Mas, no fim, ambos os matemáticos foram creditados com a criação do cálculo diferencial e integral, graças à rivalidade épica entre eles. E agora, graças ao trabalho desses dois gigantes da matemática, temos um método incrível que nos ajuda a resolver problemas mais complexos da ciência e da tecnologia. Então, pessoal, o cálculo é um ramo da matemática que se concentra no estudo de mudanças e variações. Ele fornece ferramentas e métodos para entender e descrever comportamentos de funções, quantificar taxas de mudança, calcular áreas e volumes e resolver problemas. Existem duas áreas principais do cálculo: o cálculo diferencial e o cálculo integral. Ele fornece uma base matemática sólida para analisar e resolver problemas do mundo real, fornecendo ferramentas poderosas para modelar, prever e entender fenômenos complexos. Obrigado pela reportagem, Laiane. Você sabia que a matemática está presente a todo momento no nosso cotidiano? Sim, e inclusive o nosso repórter irá mostrar vários locais onde a matemática está presente no nosso dia a dia. Confira agora na reportagem. Hoje iremos ver onde o cálculo 1 está presente em situações cotidianas. Por exemplo, o cálculo 1 é amplamente utilizado na engenharia, seja por projetos de estruturas, no cálculo de forças e tensões, na análise de sistemas elétricos e mecânicos, no projeto de circuitos, entre vários outros. Já na física, também é muito utilizado o cálculo 1, tanto para descrever o movimento de objetos diversos, calcular velocidades e acelerações, analisar tanto a propagação de onda, quanto também estudar sistemas de partículas, entre outros. O cálculo 1 também é muito utilizado na análise de modelos econômicos, tanto na determinação de taxas de crescimentos econômicos, na otimização de recursos, no estudo de oferta e demanda, entre outros. Na análise estatística, envolve o uso do cálculo 1 para calcular probabilidades, determinar a distribuição de dados, calcular médias e desvio padrão, entre outros. O cálculo 1 é aplicado em ciências da computação para otimização de algoritmos, análise de complexidade, resolução de problemas de programação, modelagem de sistemas dinâmicos, entre outros. Na medicina, o cálculo 1 também é utilizado para entender os fluxos sanguíneos, a difusão de substâncias no tecido, o crescimento de tumores, entre outros, relacionado à saúde humana. Em biologia, o cálculo 1 é utilizado tanto em modelagem de população, análise do sistema biológico, estudo de taxas de crescimento de população, entre outros. Já na arquitetura, o cálculo 1 também é utilizado para projetar estruturas estáveis, calcular cargas e tensões e otimizar o uso do espaço, entre outras diversas funções. Olha quantos lugares o cálculo 1 está presente no nosso cotidiano. É incrível como a matemática pode nos auxiliar e até mesmo otimizar nosso tempo no dia a dia. Vimos como o uso do cálculo é fundamental em diversas profissões. E falando em cálculo, que tal a reportagem sobre a história do cálculo que vimos mais cedo? Ah, é verdade. Foi muito interessante ver como o cálculo foi desenvolvido por grandes nomes da matemática, como Newton e Leibniz, e como acabou se tornando uma ferramenta fundamental em diversas áreas do conhecimento humano. O que mostra como o cálculo está presente no nosso dia a dia, mesmo que muitas vezes não nos demos conta. É incrível ver como a matemática pode explicar tantas coisas do mundo ao nosso redor, não é mesmo? Com certeza. E por hoje é só, pessoal.
Tenha uma boa noite. Até mais!